Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes as pessoas vão pensar, não, Sérgio, não tem mais jeito, por causa de traição, tá liberado, pode se divorciar, pode se separar, pode mandar o marido lá catar coquinho na beira da ladeira, pode mandar a esposa embora e pode casar novamente, sim, porque a Bíblia permite, sim. Aí você vai perguntar para as pessoas, mas onde que permite? Tá lá em Mateus 19:9. Porque esse é o carro-chefe, né? Dizer que Mateus 19:9 diz que pode e não analisar contexto, não só o contexto do texto escrito ali, mas o contexto histórico de Deus, do próprio Deus, a personalidade divina, é simplesmente mudar aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus disse para nós. É não entender por que aquele texto está inserido em Mateus e não nos outros livros, como Marcos e Lucas, que vai tratar do mesmo assunto. É simplesmente querer achar uma muleta para poder sustentar a sua caminhada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você conhecer Deus, se você procurar conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, desde o momento da criação até o momento atual e até dias posteriores, até a volta de Cristo, nós veremos Deus tentando reconciliar. Mas reconciliar quem? Restaurar o quê? A Bíblia vai nos ensinar e vai nos evidenciar que o povo de Deus, todos, traíram. Traíram. Todos. Todos. Nós, hoje, por exemplo, traímos o Senhor constantemente. E sabe o que ele diz? Eu, através de Cristo Jesus, estou te reconciliando com o Pai. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O ministério da reconciliação. Deus nos deu isso. Deus nos deu a palavra da reconciliação para que nós pudéssemos ser reconciliados através da morte de Cristo, através do sepultamento de Cristo e através da sua ressurreição. Queridos, Deus pegou aquilo que de mais importante ele tinha para nos religar com ele, para nos reaproximar, para nos reconciliar, para restaurar o relacionamento meu para com Deus, seu para com Deus, que estava quebrado, que estava destruído. Ele pegou aquilo que era de mais importante para ele, o seu próprio filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque no outro povo, querido, que somos nós, o povo daquela época e nós atuais, Deus não tinha prazer, porque nós vivíamos no pecado, constantemente pecando, traindo o nosso Deus, indo após outros deuses, após imagens, fazendo adoração a qualquer outra coisa, às vezes até a nós mesmos, mas jamais ao Senhor. Ele pega o filho amado dele, o unigênito dele, e diz: vai salvar a humanidade, vai morrer por este povo pecaminoso, vai morrer por este povo traidor. Ele faz isso por mim e por você. Agora, vamos entender o seguinte: um Deus todo-poderoso e amoroso como esse, justo, santo, como o nosso Deus, que envia seu próprio filho por um povo traidor, você acredita mesmo que Deus daria a possibilidade de, por causa de traição, você se separar do seu marido, você se separar da sua esposa? Você realmente acredita que você é melhor do que Deus? Você acredita que você tem um privilégio a mais do que Deus? Você realmente acredita nisso? Sabe por quê, querido? Porque a traição do povo, você pode dizer: mas aí é o povo traindo a Deus, é totalmente diferente, são relacionamentos diferentes. Não tem nem como comparar, né, Sérgio? Aí é idiotice da sua parte, viu, Sérgio? Nem sei para que se acha pastor. Então deixa o pastor não dizer. Deixa a palavra de Deus dizer para você. Em Jeremias capítulo 3, vai dizer, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deixa eu te dizer o seguinte: sabe o que é aleivosamente? Traição. Traidora, atitude de traição, traiçoeira. Engraçado que aqui não é a fala do pastor Sérgio.
Aqui é a fala do próprio Deus. É Deus dizendo, diz para ele que ele é incompetente, que ele não sabe o que está falando, que não dá para comparar relacionamento divino com relacionamento humano. Diz para ele que são duas coisas totalmente diferentes. Diz para Deus que ele está errado. A mim você pode falar à vontade, que eu estou errado, que eu não entendo nada, que eu sou tendencioso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele que ele está errado. Porque ele vai dizer assim, assim como a mulher aparta do marido por traição, você, povo, e isso somos incluídos eu e você como povo de Deus, assim como a mulher aparta-se do marido por traição, seja dela, seja dele, não importa, por traição, estamos traindo a Deus. E sabe o que Deus faz com traidores, queridos? Traz até a presença dele. Através de Cristo Jesus. É claro que ele não nos livra da consequência. É claro que existem consequências severas para as traições. A Bíblia fala sobre isso. Sobre o plantio, sobre você plantar uma coisa e você colher. E até que cesse a colheita, querido, não tem como você achar que você vai colher outra coisa. Não. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Exatamente aquilo que você plantou. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus busca pela reconciliação do seu povo. E aí eu te pergunto, o mesmo Deus que faz essa comparação aqui é um Deus que tem 2 pesos e 2 medidas? Será que Deus, quando ele olha, tá bom, o relacionamento é igual, a traição é igual, tudo mais, mas aí o meu tem conserto, mas o seu não tem, filho. O meu, eu não permito que o meu povo venha ter outros deuses, e aí eu procuro de todos os meios trazê-lo de volta, mas você, que é um relacionamento humano, eu permito sim que o seu marido venha ter outra esposa, que a mulher venha ter outro esposo, eu permito porque eu trabalho de uma forma comigo e de uma forma com vocês, eu privilegio a vocês e não a mim. Eu tenho que sacrificar o meu próprio filho para trazer você de volta para mim, mas você não precisa sacrificar o seu orgulho, você não precisa aceitar ter uma confiança novamente no teu marido, você não precisa fazer esforço. Simplesmente não deu certo, simplesmente traiu, sabe o que você faz? Perdoa ele, mas sabe, não quer ele nunca mais na tua vida. Você acha que Deus é um Deus assim? Que trata as coisas com leviandade? Que é um Deus de mudança, que hoje ele pensa uma coisa, amanhã ele pensa outra, que ele pensava de um jeito lá no Antigo Testamento, mas aí veio Jesus e Jesus trouxe um outro pensamento. Não, Deus tem uma unidade nele mesmo, ele não tem variação, querido. O mesmo Deus que pensava que não se pode adulterar, ele vem para o Novo Testamento através de Jesus e diz, não pode adulterar. Não pode. Quando Jesus vai dizer lá em Mateus 19, 9 e 5:32, ele vai dizer para nós, queridos, a respeito de um relacionamento anterior ao casamento. E que daí, para aquela cultura, para aquele povo, a quem o livro de Mateus foi destinado, aquele povo poderia. Mas nos demais livros não vamos encontrar nada escrito que por causa de traição podemos nos separar. E a história, a personalidade de Deus nos indica que não tem essa separação, que não existe esse aval divino para que ocorra uma separação, sendo que no momento da traição ele compara ao relacionamento e no momento da reconciliação, que está lá em Oséias capítulo 3, ele vai dizer, Oséias, ama de novo a tua mulher, assim como eu estou amando de novo este povo que me trai. Olha, Deus compara os 2 momentos, o momento da traição e o momento da reconciliação. Ele compara os 2 momentos. Ele compara os 2 momentos. Então para de achar que por causa de traição você pode casar de novo. Para de achar que por causa de traição você tem o direito de se separar, de se divorciar. Para de achar que você tem direito de alguma coisa. O seu único direito é seguir a Cristo, seguir os moldes dele. A personalidade, o caráter divino precisa reinar em você. A Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus. Querido, então está na hora de você não viver mais. Está na hora de Cristo viver em você. Está na hora das tuas atitudes
serem as atitudes de Cristo e não as tuas, querendo justificar através de um texto isolado ou outro, sem entender a história por trás, sem entender a personalidade, o caráter divino, querer justificar as tuas atitudes. Não, filho, cuidado, cuidado, não é assim. Deus compara os dois momentos, o momento da traição, o momento da separação e o momento da reconciliação, o momento da restauração. Os dois momentos são comparados com o próprio Deus. Os dois momentos. Deus entende o momento da traição, o momento da dor, o momento da perca, o momento em que ocorre o afastamento, mas Deus também entende o momento e a necessidade de que haja uma reconciliação e uma restauração. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, vai ter restauração sim. Luta, clama, busca, não desiste, porque tem restauração. Lá no livro de Jeremias, mesmo, capítulo 5, versículo 9, vai dizer assim para nós: deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Está falando da nação traidora, da nação de Israel que estava traindo. Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Queridos, aqui é um alerta para você que está vivendo um momento de traição. Tá? Seja um momento de traição para com o teu esposo, para com a tua esposa, e que daí automaticamente está traindo o próprio Deus, porque viola um dos seus mandamentos. Entenda que Deus está dizendo para você: ei, eu me vingo de você. Eu me vingo. Acaso deixaria eu de castigar por essas coisas? Cuidado, cuidado. Deus se vinga. E ele diz assim: subi aos seus muros, destruí-os. Só um alívio para você respirar mais tranquilo. Deus não vai destruir totalmente. Sabe por quê? Porque esse 0,01% que falta para a destruição total é o momento ideal para você se voltar, se arrepender e aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e corrigir os teus erros. Porque senão a destruição é total. Teve separação? Está na hora de consertar. Teve traição, adultério por aí? Está na hora de consertar. Porque não tem jeito. Por traição ou não, tem que permanecer na aliança. Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.